Mateus capítulo 7, de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados. E os dias em que nós vivemos hoje, do politicamente correto, onde não se pode falar absolutamente nada de ninguém, nós vivemos cheios de dedos para falar das coisas, e muitos usam como justificativa textos como esse. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Será que o que está em questão é que nós não podemos fazer nenhum juízo de valor? Será que nós não podemos refletir sobre aquilo que as pessoas dizem que são, quando as suas condutas apontam exatamente para o contrário? Será que é suficiente dizer que somos cristãos e pronto? Só dizer que é cristão, só dizer que é evangélico, que é crente, isso é suficiente? Será que por conta disso nós não temos condições de estabelecer nenhum raciocínio crítico diante daquilo que nós estamos ouvindo? Será que era realmente isso que Jesus estava querendo dizer? Não era. Não era isso. Não era essa a ideia. Porque senão, como poderíamos fazer o que diz o versículo 6? Como poderíamos nós, se nós fôssemos cerceados, tolhidos do direito de refletir sobre aquilo que nós ouvimos e balancear se aquilo que estamos ouvindo é coerente com as Escrituras ou não? Como poderíamos dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés e voltando-se vos dilacerem? Como poderíamos fazer o que diz o versículo 15 do mesmo capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Como saber disso se não podemos refletir ou exercer algum juízo sobre aqueles que dizem o que são, quando na verdade não são? Então a gente percebe que o que está em questão aqui não é a capacidade que temos nós de refletir sobre aquilo que ouvimos e comparar se aquilo que estamos ouvindo está de acordo. Porém, vivemos dias em que, mais uma vez fazendo uso da frase, o politicamente correto é mais levado a sério do que as verdades escritas na palavra de Deus. Nos enchemos de dedos para falar de gente que notadamente, todos os dias afastam milhares de pessoas do Evangelho. E ficamos receosos de deixar claro. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente não vê um apóstolo Paulo preocupado, e faz questão de dizer o que foi que Himeneu e Alexandre fizeram. Lembram? Tendo amado o presente século, apostataram da fé. Dá nome aos bois. Diz o que eles estão fazendo. Fala para os crentes em Jesus não se associarem ao homem faccioso. Lembra de Tito? Não se associe ao homem faccioso quando você o repreendeu já a primeira e segunda vez. Como estabelecer um juízo de que alguém é faccioso se nós não podemos fazer isso? É isso que Jesus está querendo dizer aqui? Não é, irmãos? Jesus não está anulando a nossa capacidade de olhar para aquilo que alguns dizem e olhar para as Escrituras e dizer: não está certo, não é assim. E essa pessoa não pode dizer: mas quem é você para me julgar?
Porque o que está em questão não é a pessoa, e é muito importante que os irmãos entendam esse aspecto agora. E aqui é que está a nossa maior dificuldade. Nós temos muita dificuldade de separar a prática da pessoa. O que Jesus está querendo dizer é que é a prática que tal pessoa faz, essa sim é condenável se porventura aquilo que ela diz ou faz está destoante daquilo que está escrito na palavra. Não importa quem seja, irmãos. Não importa quem seja. Não importa o quão importante essa pessoa seja para você. Não importa o quão grande favor ela tenha lhe feito, mas se aquilo que ela diz crer não está nas Escrituras, ela deve ser ensinada a retornar ao Evangelho. Então nós não podemos, em nome de um politicamente correto, tolerar, aceitar ou bater palmas para tudo que as pessoas dizem aí fora, entre aspas, em nome de Deus, quando que na verdade Deus está distante quilômetros daquilo que está sendo dito ali. Então quando Jesus fala, aí você deve estar pensando, então o que é que significa esse não julgueis para que não sejais julgados? O que está em questão aqui, irmãos, é exatamente o fato de estabelecer um juízo condenatório. Ou seja, não é a minha responsabilidade condenar absolutamente ninguém. O que está em questão, a ideia aqui, o que Jesus está querendo dizer é que essa capacidade de exercer juízo condenatório é de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem irá julgar com justiça. E aí se faz necessário essa compreensão, onde a gente tem que separar aquilo que as pessoas fazem da própria pessoa. Ou seja, nós sermos contra aquilo que está sendo dito em nome de Deus, quando na verdade não é, mas ainda assim está disponível às pessoas para ensiná-las de maneira correta. Jesus fez isso? Fez. Podemos olhar para Jesus e perceber o exemplo? Sim. Qual exemplo? Lembram da mulher que ia ser apedrejada? Lembram desse episódio? Jesus chega diante daquela situação, a lei dizia que aquela mulher devia ser apedrejada. Jesus olha para aquilo, Jesus aprova o ato em si, mas o que aquelas pessoas estavam fazendo? Condenando a pessoa. E condenando a quê? A morte. Jesus chega e diz: quem não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Isso significa que Jesus aprovava o comportamento desvirtuoso? De forma nenhuma. Porém, não estava nas mãos daquelas pessoas exercer um juízo de condenar. De condenar. Isso não. Isso não. Isso é papel de quem? De Deus. É por isso que ele vai dizer: não julgueis dessa forma, para que vocês não sejam julgados. Podemos perceber isso em outras situações de Jesus? Sim, em várias outras situações. E aqui o que Jesus está fazendo é um paralelo com o comportamento dos fariseus. É um paralelo. O que os fariseus faziam? Exatamente isso. Condenavam as pessoas porque elas não se enquadravam no modelo que eles mesmos haviam instaurado. Jesus não tem esse compromisso com modelos. Jesus tem compromisso com as Escrituras.
E isso é uma linha extremamente delicada. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é quais são as bases da nossa relação com as pessoas. Quais são as nossas motivações em nos aproximar das pessoas. Então isso quer dizer que nós devemos ser, então, tolerantes com o erro, com a falha, com o equívoco. Não é isso que as Escrituras estão dizendo, irmãos. Exatamente por isso que a gente não pode exercer um juízo condenatório, porque esse juízo condenatório, ele é carregado de quê? Ele está cheio de quê? De preconceitos, de egoísmo, de maldade. E é por isso que ele vai dizer agora, a partir do versículo 2, 3, para deixar um pouco mais claro isso. Olha o que diz o versículo 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Não perca de vista, juízo condenatório. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, estaremos diante do verdadeiro juiz. Verdadeiro juiz. Quando a gente olha para a magistratura, a gente pensa que a justiça, ela é uma justiça cega, que não olha para as pessoas e olha tão somente para os autos do inquérito. E aí o juiz, ele julga com neutralidade. Irmãos, neutralidade não existe. Não existe. Mesmo os magistrados julgam levando em consideração as suas crenças, os seus valores, a sua história de vida, o seu contexto social, as suas ideologias. Ele julga de acordo com as suas concepções. Nós somos assim. É por isso que esse papel de estabelecer juízo condenatório não está nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque como é que nós somos com os outros? Como você é com o outro? Como você é quando o outro erra com você? Agora, como você é com você mesmo quando você comete o mesmo erro? Você exerce, você julga com o mesmo rigor? Você julga com o mesmo rigor a você mesmo? Você exerce o mesmo juízo que você usa para os outros, para você mesmo? É isso que Jesus está fazendo aqui. É por isso que ele vai dizer o versículo 3: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A ideia do argueiro é que esse irmão cometeu uma falha moral, ética, cometeu uma falha, um pecado. Aí você faz o quê? Você acaba com a pessoa, você anula a pessoa, você aniquila com a pessoa. E alguns até vibram quando os outros caem. Que tragédia! Vibrar, se alegrar com a queda de um irmão. Já viram isso? Já perceberam isso? Você já fez isso? Se alegrar, vibrar quando um crente de Jesus cai. Como estabelecer um juízo isento nessas condições?
Como estabelecer um juízo com equidade dessa forma? Por isso que a ideia, como é que você olha do argueiro que está no olho do teu irmão quando tem uma trave no seu? Trazendo para a questão espiritual, quando você olha para a questão física, o olho é extremamente sensível. Quando se coloca alguma coisa no olho, a pálpebra automaticamente se fecha com a intenção de proteger, algo extremamente sensível, os olhos. Quando você espiritualiza isso aqui, está se referindo da alma das pessoas, que também é extremamente sensível. Pessoas que foram escorraçadas do meio das outras, porque em algum momento ou outro falharam, cometeram erros e foram jogadas fora. Na verdade, irmãos, é mais fácil jogar fora. É mais fácil jogar fora do que cuidar. É ou não é? Exclui, joga fora, depois vem outros. Por quê? Porque cuidar dá trabalho, dá ou não dá? Forjar o caráter de Cristo nas pessoas dá trabalho, demanda tempo. Então é melhor fazer o quê? Exclui. Não se observa o que diz Mateus capítulo 18? O que diz Mateus capítulo 18? Qual foi a última vez que você viu Mateus capítulo 18 sendo praticado na igreja? Quando eu falo igreja, me refiro à igreja brasileira. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele. Vai entre ti e ele. Se ele não te ouvir, leva mais uma testemunha. Se não te ouvir, leva outra testemunha. Se não te ouvir, traz para a igreja. Vejam só onde é que entra o público. Até então está no aspecto privado. Depois de se esgotar algumas possibilidades, traz para a igreja. Se não ouvir, aí sim. Se não se retratar, se não reconhecer, o texto vai dizer: só após isso, esgotada todas as possibilidades, considera-o como gentil e publicano. O que é feito, irmãos, nos nossos dias? Primeiro trata-se de maneira pública aquilo que era para ser tratado de maneira privada. Quando se é algo privado, usa-se desculpas espirituais. Viu? Deixa eu te contar uma coisa para você orar. Para você orar, tá? Para você orar pelo fulano. E vai lá e acaba com a pessoa. Cuidado com isso, irmãos. Isso pode afastar pessoas. Conheço pessoas que não estão mais no nosso meio, porque passaram por dificuldades, passaram por algum problema, e esse problema não foi tratado da maneira correta. E as pessoas querem saber de tudo, menos da igreja. Não estou querendo dizer com isso que elas têm razão de estar no estado em que estão, mas as coisas poderiam ser tratadas de maneira bíblica. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Cuidado ao olhar para o erro tão somente e por conta desse erro destruir, aniquilar, acabar com as pessoas. Deus não faz isso. Jesus nunca fez isso. Um bom exemplo que temos aqui é o apóstolo Pedro. Lembra o que Pedro faz quando Jesus é crucificado? Pedro, horas antes, diz que ia seguir a Jesus até a morte, se fosse preciso.
Jesus olha para ele: Pedro, o diabo pediu permissão para te cirandar. E hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E é exatamente isso que acontece. Imagina se fôssemos nós, os colegas de Pedro. Viu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Não serve para estar no nosso meio. Pedro, cara, você não é um dos nossos. Nunca foi e nunca será. No entanto, e o próprio Pedro se achava que não estava mais, que não fazia mais parte, porque o que ele faz quando os discípulos vão? O Pedro se afasta, porque ele tinha ouvido do próprio Jesus: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Lembram disso? O Pedro eu estou fora, não sirvo mais, acabou para mim. E quando Jesus ressuscita, que ele aparece aos seus discípulos, os irmãos sabem da história, por quem ele pergunta? Chama o Pedro. O Pedro faz parte ainda. E aí depois ele vai chegar com Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Você ainda faz parte, Pedro. E quem somos nós para condenar as pessoas, se nem o próprio Cristo o fez? O fará, mas na ocasião oportuna, no momento adequado, no momento certo, o reto juiz exercerá o seu juízo. Quanto a nós, o que nos compete é continuar pregando o Evangelho, é continuar olhando para as pessoas com o mesmo olhar que Cristo olha, não tolerando. A ideia não é bater palmas para o erro, ser permissivo, libertino. Não é isso que está escrito aqui. É confrontar o erro, é não concordar com a falha, porém não jogar fora as pessoas, não aniquilá-las, não chegar e dizer: esse não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. A graça de Deus dá jeito. O Evangelho, que continua sendo o poder de Deus, continua tendo o poder para dar jeito em qualquer pessoa. Continua. Não perdeu o poder, continua. O problema é que nós olhamos as pessoas com várias lentes, com vários tipos de lentes, menos com as lentes do Evangelho, menos com as lentes de Jesus, menos com as lentes da graça de Deus, que faz questão de deixar claro o problema, porém olha para o pecador e diz: você ainda assim é bem-vindo. Você ainda assim é bem-vindo. Não devemos nos esquecer que Jesus veio para os doentes. Eu vim para os doentes e para aqueles que sabem que estão doentes. Carregai o meu fardo. Vocês estão exaustos, cansados e aflitos. Venham a si mesmo. Venham a si mesmo, a graça de Deus pode restaurá-los, a graça de Deus pode alcançá-los, libertá-los desse fardo.
O problema é que a religião vem, a graça de Deus tira o fardo e a religião se encarrega de colocar outro. Os fariseus se encarregavam de colocar outros fardos nas costas daqueles em que a graça de Deus já havia libertado. Versículo 4 dá mais uma informação para nós. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Percebe a questão da atitude aqui? E aí nós voltamos naquela condição em que nós somos extremamente rigorosos quando os outros falham contra nós, mas extremamente flexíveis conosco mesmo quando nós cometemos o mesmo erro. É exatamente por esse motivo que nós não temos condições de exercer um juízo condenatório, porque o nosso juízo ele é todo enviesado pela nossa história, pelas nossas convicções, e fatalmente seríamos injustos ao condenar as pessoas. Sim ou não? Sim. E aí, olha o que diz o versículo 5, que palavra difícil e dura. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente fala contra a hipocrisia aos quatro cantos. Que nós não podemos alimentar um comportamento hipócrita, que nós não devemos ser hipócritas, e logo nos vem à mente quem? Os fariseus, os sepulcros caiados, as raças de víboras, se diziam judeus, mas eram sinagogas de Satanás. Com muita facilidade nos vem à mente os fariseus, esses declaradamente por Jesus como homens hipócritas que cobravam do povo um comportamento extremamente pesado, mas eram do mesmo extremo flexíveis com os seus próprios erros. Hipócritas quando exigem dos outros aquilo que nem mesmo você faz. Exige um comportamento do outro quando esse comportamento não é visto em você. Exijo que o meu irmão se comporte de maneira tal quando esse mesmo comportamento que eu exijo não é visto na minha vida. Hipócrita. É isso que somos. É por isso que não é possível se esconder do Sermão do Monte. Ele nos encontra. Ele nos acha aonde nós estivermos escondidos. Aí Ele vai e nos encontra. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Dela nós não podemos fugir. Falamos aos quatro cantos que as pessoas são bem-vindas ao nosso meio, mas para que elas sejam bem-vindas, elas têm que se adequar ao nosso estilo, ao nosso modelo, porque se elas não se adequam, elas não são bem-vindas assim como dizemos que são. Isso não é o Evangelho. Não foi isso que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Ele não veio chamar atores, como os fariseus eram. Ele veio transformar as nossas vidas, irmãos. Ele veio mudar as nossas relações. Ele veio mudar aquele coração que era inclinado tão somente para o mal e dar um novo destino para isso. Nós precisamos entender disso de uma vez por todas. Qual é a verdadeira religião, irmãos? Cuidar de quem? Dos órfãos, das viúvas, de gente. Essa é a verdadeira religião.
A verdadeira religião é cuidar de pessoas, cuidar de gente, não importa o jeito que elas estão, o Evangelho pode mudar. Porém, como ele sabe que nós temos muita dificuldade com os extremos, nós temos a tendência de ir para um extremo ou ir para o outro, e aí algumas Bíblias, o versículo 6 está de maneira separada. A sua Bíblia está assim? O versículo 6 de maneira isolada, como se ele não fizesse parte do contexto anterior, está assim na sua Bíblia? Infelizmente, não era para estar. Não era para estar. O versículo 6 faz parte do que está escrito acima. O versículo 6 é fundamental aqui, porque se nós tivéssemos só os 5 versículos, o que é que nós fatalmente faríamos? Com medo de julgar, com medo de exercer algum juízo injusto, o que é que nós faríamos? Nada. Não, então para não errar, então para não cometer nenhuma injustiça, nenhum equívoco, o que é que a gente faz? Não vamos fazer nada, deixa a coisa acontecer. Bom, é só dizer que é crente, é só dizer que é de Deus e pronto, para não correr o risco de fazer algum juízo injusto, então vamos ficar quieto. Não é isso? Porque nós temos dificuldades com o equilíbrio, nós tendemos para o extremo, e aí é por isso que entra o versículo 6. Não, negativo, não é assim. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei entre os porcos as vossas pérolas. Santo e pérola são o Evangelho, é o Evangelho. E cães e porcos, por que Jesus usa esses dois símbolos, esses dois elementos? O cão, naquele período na Palestina, não tinha conotação para o que é o Ocidente hoje. O cão, o cachorro, é um animal doméstico no Ocidente. Mas na Palestina, nesse contexto aqui, o cão era um animal selvagem, que vivia na rua, feroz, que comia as coisas na rua. Então, ser chamado de cão era ser comparado a um animal feroz, selvagem. E porco, os irmãos já sabem, por conta da tradição judaica, de que o porco tinha uma relação com tudo aquilo que era imundo na cultura judaica. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles que não conhecem o Evangelho são comparados como cães e porcos? É isso? Não. Percebam como a gente olha para as Escrituras, se a gente olha da maneira como está. É por isso que a nossa visão da Bíblia, ela não deve ser uma visão telescópica, ela deve ser uma visão microscópica. Nós temos que entrar aqui e mergulhar aqui, porque senão você não consegue entender. Porque você olha da maneira como está, Jesus estava chamando os incrédulos de cães e porcos. Não é isso. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? É que as pessoas, elas são diferentes. E essas diferenças devem ser levadas em consideração quando da aplicação do Evangelho. Ou seja, você não deve tratar as pessoas como iguais. Elas são diferentes, elas têm histórias, contextos diferentes. Essa é a minha grande crise com os métodos de evangelismo, por exemplo. Por quê? Porque na aplicação do método, o que está em questão é o método em si, e não as pessoas. É ou não é? Você tem que aplicar o método, independente da pessoa. A pessoa, pouco importa. O que importa é que ela faça a oração da página 10. Ela tem que fazer a oração da página 10. Senhor Jesus, eu te agradeço porque eu sou. Uma coisa assim. Muito obrigado, toma conta da minha vida, desejo estar dentro do teu plano para mim. Amém. O objetivo final é que essa pessoa, sim ou sim, faça a oração da página 10.
Isso é o método. O método não se preocupa com a pessoa, a preocupação é com o método em si. Cuidado, irmãos, as pessoas são diferentes, elas têm história diferente, têm um tempo diferente, você precisa ouvir as pessoas. Vejam, a ordem não é ir de evangelizar, a ordem é ir de fazer discípulos. Não se faz discípulos com meia hora de conversa. O problema é que levantou a mão, veio aqui à frente e pronto, já fiz minha parte, agora é cada um por si e o diabo contra todos. Não é isso que a gente faz? Somos extremamente interesseiros. Só nos preocupamos com as pessoas a partir do momento que elas levantam a mão, vem aqui à frente e pronto, achamos que pronto, acabou o nosso trabalho, quando que na verdade é aí que começa o trabalho, porque você só pode descansar quando você forja nessa pessoa o caráter de Cristo. Quando é que termina o discipulado? Quando essa pessoa pode caminhar com as próprias pernas e fazer o mesmo com outro. Aí agora você pode partir para outro. Enquanto isso não acontece, é seu dever cuidar dessa pessoa. É isso que está em questão aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em parte, como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E é exatamente isso que nós temos que fazer. É dessa forma que nós temos que viver e nos relacionar com as pessoas. Se não tiver amor, não tem nada, absolutamente nada. Vamos orar.